caso uma praga virtual seja muito forte e sua remoção por meio do processo de deleção de arquivos ou programas infectados possa afetar todo o funcionamento do computador, os antivírus devem executar um processo. Letra A, para isolar completamente o sistema operacional do sistema de arquivos. Letra B, para criptografar o arquivo ou programa infectado inteiro, antes renomeando-o em uma cópia com os caracteres cifrão, e ali também aparece aquele tio na frente de seu nome. Letra C, que visa manter o sistema operacional suspenso. Letra D, que visa manter o arquivo ou programa infectado em quarentena. E a letra E, que se incumbe apenas de renomear o arquivo ou programa infectado com os caracteres cifrão e o tio na frente de seu nome. Bem, pessoal, a questão ela fala sobre caso uma praga virtual, quer dizer, um malware, seja muito forte e a remoção por meio desse processo de deleção possa afetar todo o funcionamento do computador. Então, na verdade, o que o antivírus deve fazer se acontecer isso? Que é muito forte aquela praga virtual e que simplesmente a deleção daquele arquivo ou do programa infectado vai dar um problema no computador. Quer dizer, não dá para deletar de repente aquele arquivo, porque se deletar isso pode causar uma falha completa no sistema e o antivírus tem que dar um jeito de tentar remover esse vírus, essa praga virtual desse arquivo. Como é que ele faz isso? Então vamos estudar agora uma palavrinha muito famosa quando a gente estuda os antivírus, que é a famosa quarentena. A quarentena, observa a fonte aqui do famoso antivírus Kaspersky, eles dizem o seguinte, que no caso do Kaspersky, mas isso vale para outros antivírus também, é uma área de armazenamento especial que contém cópias de backups dos arquivos que foram excluídos ou modificados durante a desinfecção. Então, por exemplo, ele tentou fazer uma desinfecção, mas ele guarda uma cópia daquele arquivo, como se fosse um backup daquele arquivo que foi desinfectado, na quarentena. Um ponto importante sobre a função principal da quarentena, que é permitir que o usuário possa restaurar esse arquivo original a qualquer altura. Isso tem muito a ver com a questão que falava sobre a deleção simples daquele arquivo poderia causar talvez algum dano ao sistema. Então é importante manter uma cópia desse arquivo do qual ele é muito forte, estava difícil a remoção daquele malware. Outro ponto, os arquivos quando eles ficam na quarentena, eles são armazenados em um formato especial e eles não são perigosos. Então, quando ele está na quarentena, a cópia desse arquivo, o formato é especial, ele não é um formato perigoso. Mas, um ponto que mata a charada da questão aí. A quarentena também armazena arquivos provavelmente infectados por vírus ou outras ameaças à segurança do computador, ou ainda objetos que não podem ser desinfectados no momento da detecção. Quer dizer, o que está na quarentena também pode ser um arquivo do qual ele tentou remover um vírus de computador naquele arquivo e não conseguiu, porque de repente aquela praga virtual era muito forte. E aí o que ele faz? Ele coloca esse arquivo lá na quarentena, que é o que ele diz no finalzinho, ó, ou ainda objetos que não podem ser desinfectados no momento da detecção. Ele detectou o vírus, mas não conseguiu nesse momento remover aquele vírus de computador, não conseguiu desinfectar. E aí ele guarda na quarentena, porque se nos próximos dias vierem novos recursos que permitam a ele, antivírus, desinfectar aquele arquivo, aí ele já sabe que pode agir naquele arquivo lá na quarentena para realmente causar a desinfecção completa. Então, voltando lá na questão, quando a questão falava que era uma praga virtual muito forte e que a remoção ou a deleção do arquivo infectado podia afetar todo o funcionamento do computador, o ideal mesmo é que o sistema antivírus execute o processo que visa manter o arquivo ou programa infectado na quarentena, ou para aguardar que venha um outro recurso ao longo dos dias que atualize esse antivírus e que torne ele capaz de fazer essa desinfecção sem causar nenhum dano ao sistema. Ou ainda porque na quarentena, como foi dito aqui, se guardam cópias em formatos especiais que garantem a segurança do sistema em relação àquele arquivo. Por isso, de fato, aqui a resposta, sem dúvida nenhuma, a nossa letra D de Dinamarca, a quarentena, a famosa quarentena que existe em todos os sistemas antivírus atuais. Certo, pessoal?